A linha do trem acabava no meio do nada, pouco depois de uma estação. Os trilhos simplesmente paravam sua sequência. Pouco atrás ficava um campo de extermínio, o ponto final da ferrovia. Ali a estrada morria, a esperança morria, as pessoas morriam. Olhando pelo lado de fora, parecia um condomínio popular. As grades da frente eram altas e em seu topo, rolos de arame farpado asseguravam que ninguém pularia por ali e sairia ileso. Ao redor não havia mais grades, apenas cercas de arame, que a bem da verdade eram inúteis, já que de várias guaritas altas e estrategicamente colocadas, as metralhadoras eram a barreira mais eficaz. Ali todos pensavam em fugir, mas não acreditavam ser possível fazer isso pulando cercas. Algumas árvores e flores teimosas tentavam passar uma sensação de normalidade aos que entravam, acreditando que estavam chegando a uma cidade feita para o exílio judeu, que no mínimo aquilo seria um campo de trabalho. Antes de entrar, acreditavam no futuro. Uma vez lá dentro, perdiam a noção de tempo. O som do trem me tirou de meus devaneios. Respiramos fundo, pois vinha mais uma leva de pessoas para morrer. O rangido do atrito do ferro das rodas era um grito de desespero aos ouvidos daqueles que não entendiam o que acontecia. Ninguém fora das grades sabia o que ocorria no interior. E mesmo que alguém se atrevesse a contar, ninguém acreditaria. A mentira, para se fazer crer, deve ser muito grande. Em oposição, uma verdade tão grande quanto o extermínio em massa daquelas pessoas era inacreditável. Até nos dias atuais, muitos ainda negam o lamentável acontecimento. Talvez não consigam acreditar em uma verdade tão terrível, ou estejam envergonhados pela vaga intuição de terem sido coadjuvantes dessa tragédia. Quando o trem parou completamente, constatamos, assombrados, que em tudo e por tudo o campo físico era espantosamente igual ao espiritual. As portas dos vagões abriram-se, revelando pessoas em condições subhumanas. Estavam literalmente amontoadas. O vagão era apenas um vão. Nada para sentar, nenhuma janela, nem mesmo espaço para mudar de posição. Aqueles eram vagões usados para transportar bovinos e equinos, e alguns realmente transportavam esses animais ao lado das pessoas, que dividiam o chão com excrementos diversos. A fome e a sede eram ainda maiores que a revolta e a humilhação. À medida que os judeus desciam dos vagões, eram recebidos por uma espécie de polícia judia que os levava à triagem. Ali todos se despiam e descalçavam os sapatos, e usando os cadarços amarravam-nos um ao outro, conforme a orientação dos capos. Observação: os capos eram presos que exerciam funções administrativas menores nos campos de concentração e guetos. As malas e trouxas eram deixadas ali, e outros grupos de judeus recolhia e separava minuciosamente roupas, calçados, dinheiro, ouro, joias e toda sorte de pertences. Os capos diziam que tudo seria devolvido,
que era um procedimento padrão e que agora todos iriam para o banho, pois assim nem sujeira nem parasitas entrariam no campo. Os recém-chegados, em sua maioria, acreditavam. Em fila, pessoas despidas de tudo aguardavam, batendo os dentes de frio e tendo as lágrimas quase congeladas, enquanto ouviam o sarcasmo dos SS, que passavam para observar o serviço dos capos. Uma moça de pouco mais de 14 anos, corpo bem feito e belos cabelos loiros sobre as costas nuas, passou na frente de um alemão e pediu em lágrimas que deixasse a ela e a mãe viverem. Em troca, ela daria a ele o que negara ao noivo, que amava. Sorrindo, ele disparou sua pistola na testa da mãe e ordenou que levassem a moça para seu quarto. Nesse momento, o pânico se espalhou entre aqueles que ainda tinham dúvidas quanto ao propósito do campo. O terror correu pelas veias gélidas. No meio da confusão, uma mulher gritou que havia tomado o trem errado, que era filha e neta de militares alemães. O mesmo SS aproximou-se da mulher, que tirou de sob a língua a aliança de casamento da mãe falecida, com o nome do oficial, seu pai, gravado. Disse ainda que viajava em companhia do irmão para Varsóvia e que poderiam chamar pelo rapaz e conferir que ele não era circuncidado. Em pânico, ela gritava: "Eu não sou judia! Não sou judia!" O oficial tomou a grossa aliança e colocou-a em um recipiente onde outras joias já vinham sendo colocadas, e entregou-a a um Goldjuden, judeu encarregado de angariar ouro, e girou nos calcanhares, dando as costas para a moça em pânico. Em meio ao tumulto, encontramos Eva, acompanhando Elídia Corrin. Este parecia alheio a tudo. Ao contrário dos outros, não procurava ocultar a genitália com as mãos. Enquanto muitos gritavam, ele estava simplesmente em choque. Um grupo de soldados chegou, fazendo funcionar os chicotes e cacetetes. Alguns tiros foram disparados em meio ao alarido. Rapidamente, o silêncio se fez e as filas indianas foram novamente organizadas. Todos deveriam passar por um capo atrás de uma pequena mesa e responder a uma pergunta: "O que você sabe fazer?" A resposta decidia o futuro daquelas almas. Eva soprou para o seu tutelado: "Diga que é alfaiate. É disso que estão precisando aqui." Ele não sabia de onde tirar a ideia, mas ao ouvir a pergunta, disse sem titubear: "Sou alfaiate, senhor. Posso fazer fardas e belas casacas para os oficiais." Elídia tomou a direção oposta à tomada pela filha do oficial. Ele recebeu roupas, mas nenhum calçado, e foi levado para um galpão onde estavam outros profissionais encontrados pela triagem. A outra parte foi levada nua para a fábrica, entre aspas, nome dado às câmaras de gás letal. Em oração fervorosa, assistimos aquelas pessoas andarem nuas pela superfície em aclive que levava às câmaras. Depois que entravam, a ordem era que erguessem os braços para que coubessem ali mais e mais companheiros.
e assim o gás asfixiante era liberado. Quando tudo estava consumado, o trabalho paralelo era impressionante. De um lado, judeus entregues e rendidos à impotência tiravam os corpos do local e os despejavam em uma vala enorme, onde o fogo queimava dia e noite. E novamente nós nos lembramos da antecessora da arca. Do outro lado, fora da carne, trabalhadores incansáveis recolhiam os espíritos em completa confusão mental. Alguns sentiam autopiedade, outros medo incalculável, ainda outros ódio pelos alemães. E havia aqueles que, resignados, apenas oravam ao Deus de Israel, a quem entregavam o espírito. A vida, naquele campo de extermínio, seguia como se o mundo houvesse acabado e começado novamente dentro daqueles portões. Algumas pessoas já não se lembravam da vida antes da prisão, de terem tido famílias, empregos, dignidade. Muitos renunciaram a si mesmas até a mais plena e absurda escravidão, física e espiritual. Fingiam não saber dos assassinatos, e se alguém falava sobre o cheiro desagradável vindo da vala, elas respondiam naturalmente: "Que cheiro?" O único protesto que conseguiam arquitetar era o auto-aniquilamento, como se dissessem aos alemães que não deixariam para eles o poder de decidir sobre suas vidas e mortes. Aqueles que deixavam o corpo pendurado dentro dos galpões, e eram muitos, na faixa de 5 dezenas por noite, não alcançavam a liberdade, que buscavam pelo caminho errado. Continuavam a vagar pelo campo, assistindo a todas as crueldades, e às vezes se jogavam dentro da vala, junto aos próprios corpos físicos, onde permaneciam até que se sintonizassem com o socorro disponível. Os alemães, na verdade, pareciam travar 2 guerras, uma contra o mundo, outra contra ciganos, homossexuais, eslavos, negros e, em especial, judeus, cujo povo entraria em vias de extinção, não fosse a interferência do alto, que controla cada passo do ser humano, permitindo apenas o que é necessário e justo. Por mais que o mundo nos pareça injusto e desbaratado, tudo é justo. Assim, a organização era feita com muita ameaça e violência, de maneira que o campo caminhasse com suas próprias pernas. A maior astúcia da SS estava em fazer os judeus acreditarem que era impossível reverter a situação. De povo eleito de Deus, foram obrigados a repetir em voz firme e audível que eram uma raça inferior. A repetição, aliada a tantos sofrimentos e visões traumatizantes, fez muitos acreditarem que assim o era. Muitos já estavam perdendo completamente a razão, principalmente os encarregados de esvaziar as câmaras letais. Do outro lado do campo, Elídia perguntava aos veteranos o que acontecia com aqueles que eram levados para a fábrica. Apavorado, contou a um dos novos companheiros de quarto sua mentira a respeito da profissão. Haviam-no mandado juntar-se a ele e aos outros no trabalho com as montanhas
de pertences dos mortos. Era um trabalho exaustivo também, pois tudo era separado por espécie e embalado caprichosamente. Os trens que traziam os judeus para o campo levavam seus pertences para o Reich. Estava trabalhando na triagem quando ouviu um tiro disparado de uma guarita e um companheiro caiu morto a seu lado. Lá de seu posto, o soldado percebeu que esse homem tentara colocar entre as roupas dobradas um papel e, sem nem mesmo saber do que se tratava, matou o judeu. Era um pedido de socorro para um mundo que nunca seria enviado. Naquela tarde, durante a chamada, um oficial chamou Elídia, acenando com o cano da metralhadora no sentido de seu alojamento. Com o coração aos saltos, ele se apresentou ao capitão do campo. Sim, senhor. Disseram-me que você é um alfaiate. Só que eu me lembro de seu rosto como de um maldito agiota de Varsóvia. Senhor, é verdade que sou, ou melhor, fui um banqueiro, mas venho de uma família de alfaiates. Montamos algumas tecelagens e deu certo. Sou, antes de tudo, um alfaiate e posso fazer qualquer peça de vestuário masculino. Mentiu, tomado de crescente terror. Se eu precisar de alguma, com certeza terá que confeccioná-la para mim. Mas o que quero de você no momento não é isso. Estou às ordens, senhor. No hospital, a partir de amanhã, pois acabei de matar um médico. Elídia engoliu em seco. Desculpe-me, senhor, mas não sou médico. Isso é o que menos importa. Agora, pegue um jaleco e vá assumir seu posto. Ainda atordoado, o judeu subiu até o roupeiro. Não tinha ainda ideia de qual seria seu trabalho. Joshua, um rapaz de pouco mais de 14 anos, olhos negros profundos e semblante muito triste, era o roupeiro do campo. Entregou a ele um jaleco que precisou ser dobrado nas mangas e quase se arrastava atrás de seus calcanhares. No bolso estava bordado em azul claro: Doutor Absalom, veterinário. Um veterinário cuidava do hospital? Não, senhor. O dono deste jaleco não veio para cá. Acho que foi para a fábrica. Quem cuidava do hospital era um ourives russo. Todo mundo deve estar ficando louco. Que diabos um ourives fazia no hospital? E que cargas d'água eu farei? Senhor, a voz de Joshua parecia um instrumento tocado na oitava. Ora era grave, ora aguda. E Elídia se perguntou se o menino teria tempo de estabilizar o timbre de voz. O hospital, na verdade, é um abatedouro. Todos que chegam lá doentes são assassinados com uma injeção. Logo atrás está o depósito, uma vala gigante onde o Senhor facilmente jogará os corpos, pois fica a apenas 2 metros do consultório. Espero que suporte o cheiro. Os olhos do banqueiro pareceram saltar das órbitas. O rapaz falava de costas enquanto continuava seu trabalho. Não se pode adoecer aqui. Se um judeu saudável é tratado como lixo, imagine os doentes. São encaminhados para o hospital e o Senhor deverá gentilmente dizer a eles que ficarão bons
com o remedinho que injetará nos braços deles. Depois é só arrastá-los um pouquinho e jogá-los sobre as outras centenas de pacientes na vala. Então ele se virou e encarou o médico, entre aspas, aterrorizado, e disse, com uma seriedade que traía seus anos: seja caridoso. Não espalhe essa notícia. Eles morrerão de qualquer maneira, mas a ignorância os poupará do pânico. Eles passam tão tranquilos a caminho da morte. É melhor deixar a vida assim do que louco de medo e revolta. Deus cuidará deles. Elídia sabia que o rapaz estava correto. Ainda assim, naquela noite, não dormiu. Ouviu 3 ou 4 caixotes sendo chutados e a agonia suprema dos enforcados. Então sentou-se no escuro e chorou alto, gritando como uma criança. Em seguida, dirigiu-se a Deus de maneira revoltada e petulante. Por que permite que os germânicos nos exterminem covardemente e se coloquem em posição de superioridade, se nós é que somos o povo eleito, entre aspas? Parece um sarcasmo divino. Já fomos exilados, extorquidos, explorados, escravizados e massacrados. Agora estamos sendo exterminados. E o que está fazendo que não nos ajuda? Deixa seu povo viver sem pátria e agora ser extinto da face da terra? Se é assim, quero ser deserdado do seu patrimônio, pai de alemães. Seu povo é o deles. Nessa hora, Eva se fez visível a ele, e como uma mensageira dos céus, respondeu: o povo de Deus é toda a humanidade, Elídia. Não existe povo eleito, nem povo rejeitado. Ele nos ama de igual maneira, em todas as latitudes. Quem é você? Ele perguntou, assombrado. Um anjo de Deus? De Deus, sim, mas anjo estou longe de ser. Sou apenas uma amiga que o Sempiterno enviou para consolar suas dores e auxiliá-lo na missão que você se propôs cumprir na terra. Missão? Matar pessoas doentes e inocentes? A Alemanha está louca. Hitler é um louco perverso e o resto do mundo está omisso. Sua missão não é matar, muito pelo contrário. E não existem vítimas inocentes. A Alemanha é apenas uma porção de terra. Não perde a razão. Hitler é doente e não está sozinho. A culpa de tantos desmandos em pontos tão distintos simultaneamente não pode ser atribuída a apenas um homem. E o resto do mundo, mesmo ignorante da situação real, luta bravamente contra o mal que se espalha pelo planeta. O que você quer? Ajudá-lo. Então me tire daqui. Isso não o ajudaria. Leve-me deste mundo. Na hora certa, estarei esperando por você. E se eu me matar? Chegará a ter saudade deste campo. Mas por que tudo isso está acontecendo? Porque é necessário a evolução de cada um e da coletividade. A extinção é evolução? Não haverá extinção. Deus não permitirá.
Não acredito mais em Deus. Mas Ele acredita em você. O que posso fazer? O que se propuser? E a que devo me propor? Ufa! Pensei que nunca ouviria essa pergunta. Vamos tirar pessoas daqui. Alguém precisa sobreviver a fim de contar ao mundo lá fora o que aconteceu aqui. É impossível sair daqui. É nisso que eles querem que todos acreditem. Não caia nessa armadilha. O primeiro passo é entrar em contato com um dentista. Agora descanse. Amanhã começaremos um belo trabalho. Dizendo isso, Eva saiu de seu campo de visão. Ninguém reparou naquele homem que falava sozinho, entre aspas, pois a demência ali era normal. Elídia deitou-se no improvisado colchão e seus ossos estalaram dolorosamente. Médico, que aberração será esta, meu Deus? O novo doutor, depois de receber energias restauradoras, dormiu pesadamente. Seu corpo etéreo repousava pouco acima do físico. Os suicídios continuavam aos pares, e os irmãos permaneciam exatamente onde se matavam. Convidei meus amigos a orar pelos que se evadiam da maneira mais perigosa daquele campo, e sentimos as vibrações amorosas vindas do segundo grande elo caírem sobre o campo medonho, como se uma chuva pura e fresca descesse a um poço de enxofre, incendiando, e crescesse de maneira magnificente, como lírio no charco, exatamente como um lírio branco e imaculado, perfumado e belo. Jesus estava ali.